Questão 8. Termistores são sensores cuja resistência elétrica varia de acordo com a variação da temperatura. O termo une as palavras térmico, referente à temperatura, e resistor, componente básico em eletrônica. Os termistores tipo NTC, Negative Temperature Coefficient, possuem um coeficiente negativo de temperatura, isto é, sua resistência elétrica diminui à medida que a temperatura aumenta. A figura desta questão mostra um circuito utilizando a entrada analógica A0 de um Arduino Uno para medir a temperatura de um ambiente. O sensor NTC utilizado nesse exemplo está alimentado com 5 volts e tem uma resistência de 10 kΩ. Caso a temperatura seja igual a 25 graus, que tem uma resistência de 10 kΩ, caso a temperatura seja igual a 25 graus. Sabendo que a tensão medida sobre o termistor é igual a 2,35 volts, pode-se afirmar que... E aqui é o seguinte, a gente tem um circuito aqui que é um divisor resistivo. Ou seja, essa tensão aqui, que vai estar variando de 0 a 5 volts, essa tensão aqui, na verdade, ele está aplicando uma tensão de 5 volts, esses 5 volts ele vai estar distribuído entre o R1 e o NTC. De modo que a soma das duas tensões sempre vai ter que dar 5 volts, já que ela está totalmente distribuída aqui entre esses dois resistores. Então, basicamente, para a gente poder achar aqui, a gente pode fazer o seguinte raciocínio. A gente sabe que quando essa temperatura é 25 graus, o termistor ele tem uma resistência de 10 kΩ. Ou seja, a resistência dele é igual à resistência R1. Se ambas as resistências são iguais, isso significa então que a tensão sobre elas vai ser igual. Ou seja, aqui vai estar 2,5 volts e aqui 2,5 volts. Nessa situação, onde a temperatura é 25 graus e o NTC está com 10 kΩ. Ou seja, mesma resistência do R1, então a tensão ela vai ser igualmente distribuída entre os dois, já que é a mesma resistência. Então 2,5 volts para cada. A partir do momento que a tensão aqui cai, a tensão no termistor cai, se a gente for olhar aqui para a lei de Ohm, onde a tensão é igual ao produto entre resistência e corrente, se a nossa tensão diminui, ela significa que houve uma diminuição, obviamente considerando a corrente fixa, uma diminuição na resistência. Ou seja, se essa tensão aqui ela passou de 2,5 para 2,35, então a resistência diminuiu. Se a gente volta aqui na questão, a gente vê que a resistência elétrica diminui à medida que a temperatura aumenta. Ou seja, se a resistência diminuiu, significa que houve então um aumento na temperatura. E aí, para a gente descobrir esse aumento, a gente precisaria de mais informações. Por exemplo, a gente não sabe qual é a faixa de sinal desse NTC. Ou seja, ele pode ler de 0 graus a 100 graus, ele pode ler de 20 graus a 60 graus, ele pode ter infinitas faixas. Então, só a gente saber que o sinal deu 2,35 volts não diz pra gente quanto que isso representa de temperatura. A gente precisaria saber qual é a escala de trabalho dele. A única coisa que a gente consegue perceber é que, de acordo com o princípio de funcionamento dele, onde a resistência elétrica diminui à medida que a temperatura aumenta, como houve uma diminuição na resistência elétrica, que ocasionou também uma diminuição na tensão, aqui nesse ponto, houve então um aumento da temperatura. É a única coisa que a gente consegue afirmar, que a temperatura, então, nesse momento, ela é maior que 25 graus. Então, vamos olhar aqui as alternativas. A temperatura medida é de 25 graus? Não, porque quando a temperatura medida é de 25 graus, as resistências são iguais e a tensão aqui é 2,5 volts. E aqui a questão diz que é 2,35. Então, é inferior a 25 graus? Não. Se fosse inferior a 25 graus, isso iria, então, resultar em uma maior tensão sendo aplicada aqui no NTC, ou seja, uma maior resistência. Então, uma maior resistência que aí sim provocaria uma menor temperatura. E aqui a gente tem o contrário. Uma queda na resistência que provoca uma queda de tensão, que significa um aumento da temperatura. Então, B também é falso. A temperatura medida é superior a 25 graus. Sim, isso daqui é verdadeiro. A gente sabe que houve um aumento da temperatura, ou seja, em relação ao nosso padrão, que era 25 graus. Ou seja, se a tensão diminuiu em relação aos 2,5 volts anteriores, significa que a temperatura aumentou em relação à temperatura anterior, que era de 25 graus. D. A temperatura medida é igual a
23,5 graus. A gente não tem como afirmar isso. A gente precisaria saber qual é a escala de operação desse termistor. Como a gente não sabe, a gente não tem como afirmar. E a temperatura medida é igual a 26,5 graus. A gente também não tem como afirmar. Aqui também daria para tirar como falso, porque a gente sabe que a temperatura lá obrigatoriamente vai ser maior. Aqui era menor que 25 graus, daria também para tirar por conta disso. Mas no caso do 26,5 é a mesma explicação. A gente não tem como afirmar que a temperatura medida é 26,5 porque a gente não sabe qual é a escala que esse sensor, que esse termistor está trabalhando. A gente só consegue saber se aumentou ou diminuiu porque a gente vê a variação da tensão. E é só isso que a gente consegue chegar. Então a resposta da questão 8 é a letra C.